filho de Santo João Pedro e Rosa Marquesani João Pedro, o primeiro dos 9 filhos. O sobrenome João Pedro vem de Gian Pietro, erro de cartório na chegada ao Brasil dos descendentes italianos. Nasceu em 30 de março de 1930, em Jaú, no bairro de Santo Antônio. Contava que no dia de seu nascimento, a parteira chegou bêbada e dormiu no pé da cama, e quem acabou fazendo o parto foi sua avó. Dona Elza, quando a senhora conheceu o seu Vicente e como? Eu conheci o Vicente em 1956, na Praça Siqueira Campos, em Jaú. Era a Praça dos Namorados lá, né? O fute, né? A gente fazia o fute. E lá a gente, às vezes, flertava, depois dava namoro. Quando a senhora percebeu o encanto dele pela fotografia? Quando começamos a namorar, porque o assunto dele era só fotografia. E te incomodava ou você gostava? Não, eu também gostei muito de conhecer alguma coisa de fotografia. E a senhora percebeu o encanto dele pela fotografia, que seria para a vida toda? Sim, para a vida toda. E foi o que. E eu acertei, porque a vida toda ele se dedicou à fotografia. E assim, o processo criativo dele, como era para criar uma fotografia ou a fase laboratorial? Isso tudo acho que já estava na alma dele, porque ele tinha uma facilidade enorme de bater a fotografia. Às vezes ele já fazia o corte da foto quando batia a fotografia. E ele falava das aspirações e inspirações sobre a fotografia? Sim, muitas vezes ele conversava comigo e falava: "Oh, eu preciso ir em tal lugar, porque eu vi uma cena espetacular nesse lugar, eu vou voltar lá." E voltava e fazia? Voltava e fazia. E como ele realizava seus trabalhos, como ele conciliava, porque ele era técnico de raio-x da Santa Casa, como ele conciliava o trabalho de raio-x com o da fotografia? Ele trabalhava o dia todo no raio-x da Santa Casa, às vezes era chamado também à noite. Nas horas vagas, à noite, eu via muito pouco meu marido quando ele entrava no quartinho. Porque às vezes ele quase varava à noite. O quartinho era o laboratório dele. E ele aprendeu sozinho a fotografar, né? Desde criança. Assim contava a mãe dele que com 5 anos ele já fingia que era fotógrafo. Ele fazia uma janelinha numa caixinha de papelão e saía focalizando as plantas, as flores, como se estivesse fotografando, com 5 anos de idade. Puxa. E assim, ele se dedicava o tempo dele com a fotografia no laboratório era à noite. E quando que ele saía para fotografar, ia a campo? Ele saía às vezes de domingo com a turma do fotoclube, às vezes sozinho, e eu procurava onde eles podiam fazer fotos. E assim, como ele se mostrava, qual era a sensação dele quando ele participava de uma exposição importante e ganhava um prêmio? Ele era muito emotivo. Às vezes ele ria, às vezes ele chorava.
E como era a preparação das exposições do Salão Jauense ou exposições dele? Ele se desprendia muito, ele era muito dedicado? Era muito dedicado, ele trabalhava muito e realizava todo ano a exposição aqui em Jaú. E ele participava também muito de exposições no exterior, aqui no Brasil. E ao fotoclube, qual era a dedicação dele? A senhora tinha algum ciúme do fotoclube? Ciúmes não, mas eu sentia falta dele, porque ele se dedicava muito ao fotoclube. E qual assim o legado que ele deixa para as futuras gerações? O que a senhora acha que ele fez em prol da fotografia e as pessoas que vieram e virão? Olha, eu acho que ele ensinou muita gente a gostar da fotografia, a amar essa arte, porque ele se dedicou de corpo e alma e ele não negava isso a ninguém, e ele gostava de ver as pessoas também fazendo tudo isso por amor à arte fotográfica. Ele era muito generoso, tudo que ele tinha dentro dele, ele ensinava para os outros, mas ele fazia com muito amor. Muito bem. Eu me lembro do Vicente, era criança ainda, começou com uma maquinezinha de fotografia, tirava fotografia disso e daquilo. Aí tinha um quartinho no canto da casa, não tinha mais do que 1 metro por 1 metro quadrado. Ali ele arrumou, pôs um ampliador, pôs as bacias para revelar fotografia. E a vida dele era chegar de tarde, para dentro do laboratório dele ali. Tudo que aparecia ele queria fotografar. Era um passarinho, era chuva, era qualquer ranchinho caindo, tudo que aparecia ele queria fotografar. Vicente foi mecânico na empresa Ford de veículos. Fascinado pelos mistérios dos céus, consertava os motores dos aviões do Aeroclube de Jaú. Quando completou 18 anos e já tinha várias horas de voo, testando aviões em aventuras de decolagens e aterrissagens. Poderia tirar o brevet. Mas o clube de aviação encerrou suas atividades doando os aviões, frustrando os apaixonados pela liberdade de voar. Período mais documental, anos 50. Adorava fotografar sua cidade. Jaú era uma paixão.
Religiosos levam o cruzeiro da Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio até o novo bairro, Jardim Pedrometo. Homem do relógio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio. Apaixonado por futebol, jogava pelo time da Ford de Jaú. Vicente é o primeiro da esquerda para a direita entre os agachados. Fotografou Pelé em Jaú, em jogo contra o 15 de Jaú, no estádio Arthur Simões, 15-1, Santos 0. Em 1952, juntamente com Pedro Brandão, o mentor, Rubens Rodrigues, Ítalo Poli Júnior, entre outros, fundaram o Fotoclube de Jaú. Como fotógrafo, trabalhou com publicidade e fotografia industrial. E casamentos. Já anoitecendo, saindo do trabalho, o céu anunciava o temporal. Era um raio por todos os lados, contava Vicente. Ah, não teve dúvida. Se apressou para chegar em casa, subiu no telhado, apoiou sua Rolleiflex na caixa d'água, obturador em modo B. Na década de 1960, a fotografia colorida era discriminada pelos fotógrafos. Fotografia que mais participou de exposições pelo mundo. Importantes fotógrafos começaram sua carreira ou aprenderam a fotografar em fotoclubes. Várias técnicas fotográficas ou laboratoriais. Essa fotografia, na hora da ampliação em papel, foi feita uma proteção na criança e bexiga, com tempo exato de exposição, e uma luz acesa para queimar o restante da fotografia, deixando o motivo principal em evidência. Montagem: sanduíche negativo ou dupla exposição.